Oi, pessoal do terceiro ano. Bom, nossa aula de hoje vai ser correção de questões. Essas questões elas estão na plataforma do SAS, eu vou estar comentando algumas, até mesmo para a gente poder rever o conteúdo, relembrar algumas coisas, tirar dúvidas. Eu selecionei algumas de História 1, referente aos capítulos 13, 14, 15 e 16. Lembrem que História 2 a gente finalizou completamente antes da pandemia. Por isso que a correção dessas questões eu vou ficar somente em História 1. Mas qualquer dúvida relacionada à História 2, vocês podem estar me mandando mensagem que a gente vai estar resolvendo, tá bom? Bora lá! Bom, primeira questão. A igreja integrou-se ao sistema feudal por meio de mosteiros, cujas características se assemelhavam dos domínios dos senhores feudais, como detinha. Olha só, esse período a gente vai estudar um pouco do fim do feudalismo, a igreja medieval, a cultura medieval e o início do renascimento. Então, essa igreja ainda medieval, ela tinha como característica, olha o que diz a letra B, o monopólio da cultura. Tinha também o monopólio da interpretação da realidade social. Pessoal, naquele período, tudo que a igreja católica falava era tido como uma verdade. Porque muitos dos livros a população não tinha acesso, a população ela não sabia ler nem escrever. Então a cultura que tinha era baseada em imagens sacras, imagens religiosas. Então a igreja ela de fato ela tinha o monopólio tanto dessa cultura, dessas artes e da interpretação e o significado delas, ok? Bom, segunda. O Papa Francisco, eleito em março de 2013, chamou a atenção novamente para a figura de Francisco de Assis, considerado fundador da Ordem dos Franciscanos, ou dos Frades Menores, na Baixa Idade Média. Assinale a alternativa que relaciona o contexto do surgimento dos franciscanos e a sua motivação de ação. Bom, Francisco de Assis, muito conhecido, e ele deu início a essa questão do surgimento dos franciscanos, que eles pregavam muito a questão da humildade, a questão de dividir, das boas obras, de ajudar os pobres, de diminuir as desigualdades sociais que eram bem latentes na época, assim sendo a letra B. Com o renascimento comercial e urbano, aprofundaram-se a pobreza e as desigualdades sociais, suscitando o aparecimento de várias ordens mendicantes, que pretendiam atuar junto aos necessitados, entre eles a ordem de franciscana. A gente tem que lembrar que nesse período de transição vai emergir, vai surgir uma nova classe da população, que são os burgueses. Foi o período de maior crescimento econômico e de arrecadação de impostos? Sim, mas também evidenciou a população pobre, as desigualdades sociais, a sujeira, a pobreza que existia nos mesmos locais, ok? Bom, terceira. Por muitíssimo tempo escreveu-se a história sem se preocupar com as mulheres. No século XII, assim como hoje, masculino e feminino não andam um sem o outro. As damas de Guinês e as damas de Andres tiveram todas por marido um as de guerra, senhor de uma fortaleza que seu mais remoto ancestral havia edificado. O texto trata de relações desenvolvidas em um meio social específico durante a Idade Média Ocidental. Nele, pessoal, o que acontece? Nesse período, a participação da mulher era mínima. A mulher não era muito atuante. Assim sendo, a gente vai ver o que diz a letra B. Os homens controlavam os espaços públicos, o que incluía ações militares, e as mulheres eram confinadas a espaços domésticos. Eram associadas à maternidade e ocasionalmente à santidade. Pessoal, nesse período, basicamente as funções domésticas de cozinha, criação dos filhos, era voltado para a mulher. Ela não tinha participação, ela não tinha vez, não tinha direito a ler, a escrever, a ter autonomia. Os casamentos eram arranjados, ou seja, a participação dela era muito mínima. Claro que tivemos um ou outro caso que se sobressaiu nesse período, mas basicamente eram os homens que tinham o poder e que tinham o direito de ir e vir. Bom, quarta. O final do milênio medieval costuma ser visto sob a forma de crise profunda e generalizada. Brutal. A mortalidade provocada pelo bacilo de peste espalha-se rápida e maciçamente.
Os doentes sucumbem alguns dias, sem remédio nem alívio possíveis. No dizer das testemunhas, toda a organização social e até os laços familiares foram violentamente perturbados por isso. Acerca da chamada crise do século XIV, assinala a alternativa correta. Pessoal, o que acontece? Nesse período, muitos navios europeus eles iam para a China para vender produtos e também para comprar produtos chineses, da Ásia como um todo, mas principalmente da China. Assim sendo, muitos ratos infectados adentravam nesses navios, as viagens eram longas, não tinham uma higiene adequada. E aí houve, a partir da urina do rato, trouxe uma doença para a população chamada peste negra, peste bubônica, que acabou atingindo a Europa e matando 1/4 da Europa. Aí você fala, professora, tem muito a ver com os dias atuais, olha lá vindo da China de novo. Queridos, apesar da pandemia que a gente está vivendo, por exemplo, essa peste negra, ela se concentrou somente na Europa. Diferentemente da pandemia que estamos vivendo atualmente, que está concentrada em todos os continentes. Outra coisa, essa peste, ela se alastrou mais ainda, porque nesse tempo nós não tínhamos uma tecnologia muito grande, avanços medicinais não existiam, saneamento básico não existia. Então, muito dessa população acabava morrendo nas próprias esquinas. Assim sendo, a letra E. Nesse contexto, a fome e as epidemias contribuíram para o processo de desintegração do feudalismo e o fortalecimento do poder dos reis, que aos poucos foram tomando para si a autoridade administrativa e militar, até então em mãos senhoris. Outra coisa que a gente vai ver, esse período foi um período de colheitas ruins. Além da população estar vivenciando essa peste, outra coisa, como a colheita foi ruim, os alimentos eles ficaram escassos para a população. Muitas pessoas morreram de fome sim nesse período. Ok? Quinta. A Idade Média não é um período dourado que certos românticos quiseram imaginar, mas também não é, apesar das fraquezas e aspectos dos quais não gostamos, uma época obscurantista e triste, imagem que humanistas e iluministas quiseram propagar. A ambígua imagem da Idade Média que existe atualmente deriva em parte de representações. Pessoal, o que acontece? É tido a Idade Média é conhecida como Idade das Trevas, Idade de Retrocesso, Idade que não houve avanço. Assim sendo, a correta é a letra A. Negativas do período que destacam a opressão a que os camponeses eram submetidos, a intolerância da igreja e as repetidas temporadas de fome. Ou seja, foi um período obscuro que não houve crescimento, as pessoas passaram de fome, muitos morreram de pragas. A igreja era muito intolerante a tudo aquilo que era novo, ela detinha todo o entendimento, a cultura, filosofia, tudo vinha dela. E também esses camponeses eles eram explorados, podemos assim dizer. Sexta, terminada a antiguidade, havia à disposição do Ocidente medieval duas concepções filosóficas, fundamentais e distintas. A visão grega, resumida por Aristóteles, de que o homem foi formado para viver numa cidade, e a visão cristã, de Santo Agostinho, de que o homem foi formado para viver em comunhão com Deus. Nos últimos séculos da Idade Média, com relação a essas duas filosofias, é correto afirmar o quê? Bom, a gente vai ver muito a disputa da fé versus a razão, o Deus versus o homem. Então, essas duas vertentes elas vão andar a partir desse período. E o correto é a letra A. Foram reconciliadas por São Tomás de Aquino a unir razão e livre-arbítrio com a revelação da fé. A gente vai ver que esses dois autores eles eram bem antagônicos, mas que em determinado período houve de fato a união para que andassem juntas, ok? Sétima, que obra de arte é o homem, tão nobre no raciocínio, tão vário na capacidade, em forma de movimento, tão preciso e admirável, na ação é como um anjo, no entendimento é como um Deus, a beleza do mundo, o exemplo dos animais. Pois o Senhor reinará na terra com seus santos, como dizem as Escrituras, e nele terá a sua igreja, na qual nenhum mal penetrará, afastada e pura de toda a mancha do mal. A igreja se revelará, então, com grande clareza, dignidade e justiça. Então não haverá prazer em enganar, em mentir, em ocultar o lobo sobre a pele da ovelha.
Os textos permitem constatar o contraste de diferentes concepções entre o Renascimento e a mentalidade medieval. A alternativa que apresenta o contraste dos textos revela, gente, algo bem falado. A gente vai ver que a Idade Medieval ela era teocentrista, que era Deus no centro do universo, no centro de tudo. Já o Renascimento, ele vai trazer principalmente a questão do antropocentrismo, o homem, a razão no centro de tudo. Então vai ser um versus o outro, letra C. Oitavo, sobre a definição de renascença, que viu o renascimento. É o ato ou efeito de renascer. Qualquer movimento caracterizado pela ideia de renovação, restauração, retorno, nova vida, nova existência. O termo renascença é utilizado para caracterizar a arte no mundo ocidental, entre os séculos XIV e XVI. A escolha do termo pode ser explicada. Bom, o que acontece? Preto foi o pensamento de renascimento. Mas, professora, mas se a gente negava completamente a Idade Medieval, nasceu de onde? O que acontece? Tudo que ocorreu na Idade Medieval havia uma negação completa. Eles acreditavam que era um período antigo, um período que não teve nada de crescimento, nada para acrescentar. E eles buscaram os clássicos, olhar para o clássico, a letra B, revalorização das ideias estéticas vigentes na antiguidade clássica, que era tido principalmente a sociedade grega como a mais inteligente, a mais sábia, erudita, e eles iam bem nessa vertente, ok? Queridos, nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Mandem mensagem, tirem dúvidas, ok?